Salve meus leões, salve minhas leoas, Flávio na área para mais uma leitura comentada do livro Um Curso em Milagres. Comigo, leitura comentada do livro de exercícios e com Luciana, leitura comentada do livro texto. Seja muito bem-vindo ao Rugido da Alma, um dia maravilhoso, iluminado, abençoado e produtivo para você. Muita paz, muita alegria no seu coração, que você consiga estar sempre vivendo o momento presente, que é onde que a vida acontece. Se você é a primeira vez aqui conosco, nós estamos fazendo a leitura e o estudo desta ferramenta aqui, chama Um Curso em Milagres. Essa ferramenta vai te ajudar a responder perguntas de forma mais profundas, como propósito, missão, seus valores, e ajudar a você se conectar melhor com Deus, com o nosso Criador. Então, se você está buscando esse caminho, quer se encontrar na sua vida, essa ferramenta aqui tem um grande valor e eu tenho certeza que ela vai te ajudar de uma forma muito intuitiva e abençoada, assim como está me ajudando a transformar a minha própria vida. Eu falo isso para você porque no começo do ano, no ano passado, né, que a gente está gravando essas lições do ano de 2024, no ano de 2023 eu tive alguns problemas familiares, pessoais, né, dentro da minha casa, e eu meio que me encontrava perdido. Eu já estudava desenvolvimento pessoal, mas eu nunca tinha de fato me aprofundado de uma forma mais íntima comigo mesmo, sabe? Mais calorosa, de poder me abraçar, de poder me sentir, de entender melhor os meus pensamentos. E a Luciana já havia comentado comigo, né, há alguns anos sobre essa ferramenta que ela havia fazendo já o estudo e a leitura, e eu falei, pô, eu vou mergulhar dentro disso aí porque eu preciso dar um help, né? E a gente sempre, quando vem pra cá, vem meio desacreditado, a gente já às vezes vem cheio de crença, fala, pô, será que isso vai dar certo? Será que isso é bom? Será que isso aí vai, de fato, fazer algo de bom pra minha vida, pra mudar? E eu vejo quanto, né, eu no começo não tinha tanto comprometimento, mas com o tempo eu fui me aprofundando mais, e agora a gente está entrando numa segunda fase e com muitos desafios, né, porque essa semana mesmo, da lição 180 em diante, até a 190, nossa, parece que foi uma briga aqui, porque a gente já tá meio que encerrando as palavras e vem para um momento de mais profundidade, de sentir, né? Até eu falei isso na lição anterior, às vezes a gente precisa silenciar mais, se conectar consigo mesmo, automaticamente nós nos conectamos com o nosso Criador, com Deus, e a gente consegue silenciar nossa mente, nos acalmar o nosso coração e sentir muito mais do que às vezes falar. E enquanto a gente vem para essa fase, né, parece que tem muita coisa que quer te sugar para baixo para sempre te deixar aprisionado, né, com as crenças que você já está acostumado aí durante anos. Eu não posso, eu não sou capaz, eu não vou conseguir, não vai dar certo, mas muito pelo contrário, né, a gente está sendo persistente, está vindo nesse caminho, está fazendo a nossa entrega do ano todo sem dificuldade. Parece que semana passada fez assim, veio um terremoto e travou um monte de coisa, mas estamos firmes aqui, persistentes e colocando a vida em dia, né, para que esse trabalho não possa parar e que esse trabalho seja concluído aí no último dia do ano, só no dia 31 de dezembro. E para aqueles que nos acompanham, vamos lá, vamos seguir hoje com a nossa lição 187, que é abençoa o mundo, pois abençoa a mim mesmo, né? Então, enquanto a gente joga energia positiva, a energia positiva volta para nós. Então, é uma coisa que eu tenho trabalhado muito ultimamente. E eu falo para vocês, né? Quanto mais você for persistente na sua mudança, quanto maior for a sua mudança que você está buscando, que você está tentando realizar, mais barreiras você vão ser postas à sua frente para que você seja puxado para baixo, para que você volte à estaca anterior que você estava, aquela estaca de medo, de crenças, de limitações, sendo que elas não fazem nenhum sentido quando, de fato, nós mergulhamos para dentro de nós mesmos, verdadeiramente nos encontrando. A lição de hoje: abençoa o mundo, pois abençoa a mim mesmo. Ninguém pode dar sem ter. De fato, dar é uma prova de ter. Já estabelecemos esse ponto. Isso aí a gente já até viu, né? Eu não posso dar o que eu não tenho. Então, quando eu dou de coração, eu não tenho sensação nenhuma de perder nada, tá? Então,
eu não posso dar nada além daquilo que eu não tenha. Então, se eu tenho todo esse amor, todas essas dádivas, eu tenho como dar. Então, se eu recebi de alguém, ou se eu mesmo busquei, aprendi e recebi de Deus, por que eu não posso dá-las, né? Então, de fato, dar é uma prova de ter. Então, se eu dou essas bênçãos, sinal que eu tenho essas bênçãos na minha vida. Não é isso que parece ser difícil de acreditar. Ninguém pode duvidar de que primeiro é preciso possuir o que queres dar. É na segunda fase que o mundo e a verdadeira percepção divergem. Quanto tens e dás? O mundo afirma que perdeste o que possuías. A verdade mantém que dar aumentará o que tens. Então a grande verdade é o que é. Tudo que eu dou, eu recebo 100 vezes mais, 1000 vezes mais, 100 mil vezes mais. Mas, né, tem 1,1 mais, quando eu dou de coração, sem esperar nada em troca. Já trouxe isso aqui, né? Por mais que eu dou esperando algo em troca, a lei do universo ela é tão justa, tão certa, que ele vai me dar, mas ele talvez vai me dar na mesma medida ali. Mas pode ser que ele não me dê agora, ele me dê bem mais pra frente, ele demore, né? E quanto eu dou sem esperar nada em troca, o que eu recebo é muito superior. Então eu tenho que perder, né? Todo esse medo de dar, porque se eu dou de coração, eu sei que eu não tô perdendo simplesmente nada. Aí ele começa perguntando, como isso é possível? Pois é certo que se deres uma coisa finita, os olhos do corpo, os nossos olhos, né? Não a perceberão como tua. Ele vai falar, ih, você tá dando demais, ó. No entanto, aprendemos que as coisas apenas representam os pensamentos que as fazem. E não te faltam provas de que quanto dá as ideias, tu as fortaleces na tua própria mente. Desta forma, talvez a forma na qual o pensamento parece se manifestar se modifique ao ser dado. Mas ele deve voltar àquele que dá. E a forma que toma não pode ser menos aceitável, tem que ser mais. Então vamos compreender aqui, ó. Em primeiro lugar, é preciso que as ideias pertençam a ti antes que as dês. Então, se eu tenho a sensação de pertencimento, de paz, de amor, das dádivas, sensação de pertencimento verdadeira, mas que não são minhas, as que eu dou, mas vêm de Deus, que Deus permite que eu as dê. Que eu seja um canal, apenas um canal de bênçãos, tá? Se quiseres salvar o mundo, primeiro aceita. Aí ele traz aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Peraí que eu me perdi aqui. Deixa eu me localizar aqui. Em primeiro lugar, é preciso que as ideias pertençam a ti antes que as dês. Vamos lá, continuando. Se quiser salvar o mundo, primeiro aceita a salvação. Então eu tenho que ter a salvação como minha. Aceita a salvação para ti mesmo. Mas não acreditarás que o tenhas feito até que vejas os milagres que ela traz a todos aqueles para quem olhas. Assim, os milagres que ela traz a todos aqueles para quem olhas. Assim, a ideia de dar é esclarecida e torna-se significativa. Agora, podes perceber que ao dar, as tuas posses aumentam. Então, se eu estou dando salvação, eu automaticamente estou vendo que todas aquelas pessoas às quais eu dei estão recebendo de fato e estão recebendo essas mudanças. Então, a própria lei do universo vai tratar de recompensar isso para mim, tá? Mas lembrando, mais uma vez, isso é muito importante, tá? A gente chega em um determinado ponto que a vaidade, talvez, né, o ego, ele queira ficar acima. Então é muito bom a gente ter um cuidado com isso, ter uma plena consciência de que eu tô fazendo de coração, tô fazendo da forma mais pura, sem esperar nada em troca, tá? Porque senão, é o que eu falei, a lei do universo te retorna, mas talvez não na proporcionalidade a qual deveria ser recompensada na sua vida. Mas isso é uma lei natural, então a gente tem que, da mesma forma que a gente tem que aprender a dar, a gente tem que aprender a receber também. Então, porque Deus vai manifestar essas graças, né, na sua vida aí, essas dádivas ele vai te dar aí cada vez mais. Protege todas as coisas que valorizas através do ato de dá-las, e assim estará certo que jamais as perderás. Comprova-se através disso que o que pensaste não ter é teu, mas não des valor
a forma das coisas, pois essa se modificará e se tornará irreconhecível com o tempo. Por mais que tentes mantê-la a salvo, nenhuma forma perdura. É o pensamento por trás da forma das coisas que vive imutavelmente. Aí ele continua: dá com alegria, só assim podes ganhar. O pensamento permanece e cresce com a força quanto é reforçado ao ser dado. Os pensamentos estendem-se quanto compartilhados, pois não podem ser perdidos. Ó, tudo que eu dou não pode ser perdido. Não existem aqueles que dão e aqueles que recebem no sentido que o mundo os concebe. Existe um que dá e retém, o outro também dará. E ambos não podem deixar de ganhar nessa troca, pois cada um terá o pensamento da forma que lhe for mais útil. O que ele parece perder é sempre algo que ele valorizará menos do que aquilo que certamente lhe será devolvido. Olha, trocando em miúdos, o que eu vejo que ele quer dizer aqui? Quando eu às vezes tô dando algo em troca, né? Eu tenho muito valor naquilo, muito apreço, por exemplo. O que normalmente é uma... Eu vou falar aqui por mim, tá? Normalmente, o que é uma coisa que eu sempre posso ajudar as pessoas aqui ao meu redor? Às vezes eu tento sempre ajudar com o conhecimento, né, que eu fui adquirindo ao longo da minha jornada, principalmente para aquelas pessoas que são da minha área, né, da área de tecnologia, da área de informática. Mas eu sempre que eu posso, eu fortaleço uma galera com a parte financeira, com monetizar. Porque hoje eu tenho um entendimento que eu sei que o dinheiro, ele é importante, tá? A gente precisa dele. Ele é uma moeda que a gente troca, né? Uma troca de energia através dos recursos financeiros. Então, por exemplo, se eu sou uma pessoa que prospero muito, eu ajudo aquelas pessoas que precisam, mas sem julgamento, sem a sensação de que tô perdendo alguma coisa ou esperando receber algo em troca. Às vezes eu dou ali no meu momento, mas que ninguém tá vendo, sem pretensão alguma de falar assim, não, tô dando aqui porque... sabe, eu esperar algo em troca. Não, porque eu percebi, e eu até trouxe isso aqui em outros momentos, eu tinha isso muito comigo, né? Eu vi uma pessoa assim na rua pedindo ajuda, eu falei assim, não vou dar não, que isso aí é forte, isso aí pode trabalhar, né? Acho que isso é vagabundo, é drogado, é noiado. Mas claro, né, a gente também tem eu sempre busco, né, um ponto de equilíbrio nisso aí, porque às vezes realmente a pessoa tá precisando. Mas tem gente que é aquele negócio, né? Eu sou assim hoje. Antes eu sentia até no meu coração de ajudar, de dar pra pessoa. Mas eu não dava por conta muitas vezes desse bloqueio. Mas hoje, assim, eu sou muito mais liberado para isso. Mas também se eu perceber que o meu coração foi tocado para ajudar. Porque às vezes, por exemplo, teve um cara esses dias, eu tava aqui no centro, né? Pegando um salgado ali. E tem uns caras que é assim, né? Eu acho até engraçado, não é engraçado no sentido de zoeira, tá, gente? Mas a gente às vezes tem que saber na vida lidar e aprender com os mendigos, né? Que eles não têm vergonha de pedir. E o cara na porta era um cadeirante, ele tava lá na porta da lanchonete, eu lá comendo de boa, pedi um salgado, e ele enquadrava todo mundo, só que tipo, eu via que todo mundo ajudava ele meio que pegava e já guardava na bolsinha. Eu falava, pô, esse cara aí já veio o julgamento na minha mente, ó, como é que é o negócio, né? Esse cara aí tá pilantrando. Esse cara aí guardou já que eu já tinha sacado ele antes no caminho enquanto eu tava vindo. Eu já saquei que tinha uma pessoa que tinha dado um lanche pra ele. Ele foi, intocou, guardou na bolsinha da cadeira de roda. Aí ele chegou e me pediu, mas eu senti algo tão assim, às vezes, pode ser duas questões, tá? Às vezes a gente é pego na emoção do momento, né? E não tá atento, né? Tá disperso com os nossos pensamentos. E às vezes a gente acaba sendo levado. É até a brincadeira até do próprio negócio em si, né? Todo dia acorda... Se tem uma expressão comercial, todo dia acorda um bobo, né? Pra fazer, digamos assim... Quanto aquele cara que é malandro, né? Que gosta de fazer negócio, fala, todo dia acorda um bobo. Então vou ter oportunidade de fazer um negócio pra... Ou um cara... Pega um cara oportunista e ele vê um cara que tá meio despreparado, tá de peito aberto, de coração aberto, e vai lá e lasca uma bomba na mão da pessoa, né? E esse cara chegou, acho que me pegou de peito aberto, que eu tava com um coração tão bom. Isso não é ruim, tá? Mas ele chegou lá, tipo, pediu um salgado pra mim, eu fui lá, peguei um salgado, dei pra ele. E ele teve a mesma atitude, pegou e guardou na bolsa.
E eu pensando comigo, olha que filha da puta, né? Desculpa a expressão, mas eu pensei assim. Eu falei, olha que filho da puta, que malandro, guardou, ele não vai comer agora. Aí eu tinha até ia pedir um suco pra ele, né? Eu falei, não, agora. Aí eu fico, caraca, como é que a mente é foda, né? A gente é acostumado no app. Eu falei, ele vai se fuder agora, não vou dar suco pra esse cara, não. Deixa ele pra lá, tá bom, já ajudei com o salgado e mais, saca? Eu não senti, depois que eu dei, eu não senti paz no meu coração, coisa mais engraçada, mas já tinha dado, aí eu fui refletir depois sobre isso, né? E o que eu levei em consideração pra mim? Pô, às vezes a gente tem que estar atento também, né? A gente não pode estar voando, por isso que a gente tem que andar o tempo todo ligado com os nossos pensamentos, porque Deus fala comigo o tempo todo, nas pequenas coisas, nas pequenas atitudes, através das pessoas. Então, se eu tô ali andando com a cara pra cima, talvez eu vou ser usado e não vou perceber, tá? Não é que eu não possa ajudar, mas também eu não posso ser feito de... Eu não posso deixar ser o bonzinho demais pra ser feito de otário. Então, você tem que sempre levar em equilíbrio essa balança. Não que a pessoa, quanto é otário, né, que a gente fala assim, que ela perde com isso, mas é porque é o jeito dela e tá tudo bem, tá? Mas tem que ficar atento com isso. Então, busca, né, esse ponto de equilíbrio e olha para isso aí com um pouquinho de atenção, tá? Nunca esqueças que só dás a ti mesmo. Aquele que compreende o significado de dar tem que rir da ideia do sacrifício. Foi o que eu falei. Depois, pô, eu dei, mas eu dei ele de coração aberto, né? Então, não foi um sacrifício para mim, mas, pô, eu fiquei injuriado na hora, mas depois eu percebi, putz, dei de coração, isso que é o importa. Se ele recebeu, se ele pediu com má intenção, com má fé no coração dele, aí é com ele mesmo, porque eu dou o que eu tenho de melhor. Então eu tenho que dar tudo aquilo que, não as migalhas, mas aquilo que eu tenho de melhor. E não pode deixar de reconhecer que muitas formas que o sacrifício pode tomar. Ele também ri da dor e da perda, da doença e do sofrimento, da pobreza, da fome e da morte. Ele reconhece que o sacrifício permanece sendo a única ideia que está por trás de tudo e com o seu riso gentil tudo é curado. Então olha aí a percepção, né? Então tudo que eu dou para mim mesmo. Então se eu não tô dando com o coração aberto, por mais que eu falei, né, tô de acordo um bobo, mas se eu não dou com o meu coração aberto, mas não tô sem atenção para sentir, é o que eu falei, às vezes é muito mais do que palavras, é o sentir. Se eu sentir no meu coração que eu não quero, que eu não devo ajudar, eu não ajudo. E pronto, acabou. Às vezes eu posso até ter ali, mas sabe, é um negócio que Deus te dá uma permissividade tão grande que não vai ter esse tipo de situação, você vai meio que ficar blindado. Ela nem chega a você, porque talvez Deus nem permita que chegue, porque Deus vai eliminando muitas vezes essas pedras do seu caminho aí. E você vai tendo um aprendizado muito grande sobre isso. Principalmente para quem prospera. Pô, tem gente que chega aí, não é porque o cara é rico e prospera, pô, me dá uma casa, me dá um carro, me dá uma oportunidade. Às vezes a pessoa nem quer oportunidade, mano. A pessoa só quer estar ali pra, sabe, que é só um negócio que, é igual se fala muito, né? Não adianta você dar alguma coisa pra pessoa, você pode dar... Eu vou dar um exemplo assim, ó, de curso, né? Por exemplo, às vezes tem gente que compra infoproduto, curso, mas que nunca aplica aquela ideia de fato pra sua vida. O cara vai lá e compra... Imagina se você der de graça. Se a pessoa pagando não tem comprometimento, quanto mais de graça, né? Claro que depende muito da decisão, da vontade da pessoa de mudar. Mas isso aí, né, é um outro papo aí. Mas é só para fazer um link com isso para você entender. Quem quer de verdade, né, não precisa ficar a pessoa... O coração de quem vai dar e quem vai receber acaba gerando uma conexão muito mais forte do que simplesmente só pedir. Daquele que só busca pedir porque é viciado, né? Tem gente que é viciado em pedir mesmo, em querer receber o tempo todo, sente essa carência. Até que, por mais que a pessoa tenha oportunidade de construir algo, mas ela prefere receber. Ela prefere ganhar do que buscar, de tomar a decisão de correr atrás. Uma vez reconhecida a ilusão, tem que desaparecer. Não aceites o sofrimento e removes o pensamento do sofrimento. A tua bênção repousa sobre todos os que sofrem. Quando escolhes ver todo o sofrimento tal como é, o pensamento do sacrifício dá origem a todas as formas que o sofrimento pode tomar. E sacrifício é uma ideia tão louca que a sanidade a elimina imediatamente. Então não tem sacrifício nenhum, tá? Se você tá dando, você sempre dá de coração. Não existe sacrifício. Você não tá perdendo nada. Nada, nada, nada.
Nunca acredites que pode sacrificar, porque Deus nem te pede isso. Deus, ele nunca te pediu sacrifício. A única coisa que Deus te pede é aceitação e te deu a missão da salvação, só, mais nada, tá? Naquilo que tem qualquer valor, não há lugar para sacrifício. Se o pensamento ocorre, a sua própria presença prova que surgiu o erro e que a correção tem que ser feita. A tua bênção o corrigirá. Dada a ti, em primeiro lugar, agora é a tua para sempre, que também a des. Nenhuma forma de sacrifício e sofrimento pode durar muito tempo diante da face daquele que perdoou e abençoou a si mesmo. Olha só, então se eu estou dando de coração, se eu estou perdoando, se eu estou abençoando, se eu estou entregando, é para mim. Não é para ele, não. Se ele fez com o coração, com uma intenção ruim, ele vai receber aquilo. Então não cabe, e também não cabe a mim julgar, né? Igual eu contei a história desse cadeirante. Igual ela me pediu salgado, eu na minha primeira mente eu falei, pô, que filho da puta, tá fazendo isso com todo mundo aqui. Eu ia pedir um suco para ele, eu falei, não, dá só o salgado e tá a massa, e pô, deu salgado para ele. Mas dei de coração, mas no final... meio que ali no começo já foi gerando uma resistência, uma mágoa, e eu vi falando, não, isso aqui é alguma coisa querendo me travar, então deixa isso quieto, eu abençoo, dor de coração aí, eu limpei minha mente disso e segui em frente, mas eu não vou falar que eu não tive esse pensamento, porque eu estou compartilhando com vocês, para que vocês entendam que existe sim essa dificuldade, essa crença, essa barreira que em alguns momentos ainda tenta se levantar diante da nossa mudança. Os lírios que o teu irmão te oferece são colocados sobre o teu altar, junto com aqueles que ofereces a ele. Quem poderia ter medo de contemplar tão bela santidade? Ele pergunta aqui, né? A grande ilusão do medo de Deus se reduz a nada diante da pureza que contemplarás aqui. Não tenhas medo de olhar. A bem-aventurança que contemplarás afastará todo pensamento de forma e no seu lugar deixará a dádiva perfeita para sempre, para que sempre aumente, sempre seja sempre tua, para sempre ser dada. Então, ou seja, Deus sempre vai abençoar, para sempre ser sua e para sempre ser dada. Sem esperar nada em troca, tá? Mas é porque Deus faz isso, é a lei do universo, é a lei do retorno. E Deus te prospera, te abençoa 1000 vezes mais, 100.000 vezes mais. Agora somos um em pensamento, pois o medo se foi, e aqui diante do altar do único Deus, único Pai, único Criador e único pensamento, estamos juntos como um único Filho de Deus, não separados daquele que é a nossa fonte, e não estando distantes de nenhum irmão que é a parte do nosso ser uno, cuja inocência uniu-nos a todos em um só. Permanecemos em bem-aventurança e damos como recebemos. O nome de Deus está em nossos lábios. E ao olharmos para dentro, vemos a pureza do céu brilhar sobre o nosso reflexo do amor de nosso Pai. Agora somos abençoados e agora abençoamos o mundo. Queremos entender o que contemplamos, pois queremos vê-lo em toda parte. Queremos contemplá-lo brilhando com a graça de Deus em cada um. Não queremos que seja negado a nada daquilo que contemplamos, e para assegurarmos-nos de que essa santa visão é nossa, nós a oferecemos a tudo que vemos. Pois onde a virmos, ela nos será devolvida sob a forma de lírios que podemos colocar sobre o nosso altar, fazendo dele um lar para a própria inocência, que habita em nós e nos oferece a sua santidade como nossa. Fim da leitura do livro de exercícios. Gratidão, universo. Muito obrigado por essa lição maravilhosa de hoje. O que eu entendo disso aqui, ó? Já serviu uma lição aqui para mim, ó. O dia que eu dei lá o salgado que eu abençoei, né? O cadeirante lá, que eu, num primeiro momento, falei, que filha da puta safado, fica pedindo salgado aqui, fazendo essa porra com todo mundo e guardando. Pô, às vezes é aquele negócio, né? Aí o que eu fui parar pra pensar depois? Pensando agora, aliás, né? Ele podia guardar pra jantar, porque a gente sabe como é difícil, né? A pessoa passar fome, é ruim. Mas se bem que hoje, pô, comida é uma parada que ninguém nega, né? Assim, a gente abençoa muito, as pessoas, apesar... Mesmo quem tem pouco, sempre abençoa. Eu sempre que vejo, cara, esses negócios, o cara quer realmente comer, tá com fome, eu vou lá e abençoo, porque é uma parada que, pra mim, me incomoda, beleza? Mas o que ele traz aqui? Se eu olho com santidade pra esse cara, e eu não consegui olhar pra ele nesse momento com santidade, porque eu já fui lá e já julguei, né? Eu falei, pô, que sacana, como é que esse cara tá fazendo isso? E não, e às vezes, mas é o que eu falei, meu coração parece que não cantou na hora, sabe? Pra poder ajudar ele, pra poder abençoar. E é isso, às vezes Deus te
coloca em situações que você vai falar assim, putz, mas eu não tem que justificar, sabe? Não tem que me preocupar, porque se Deus me colocou aqui é o que Deus queria. Então, tá em paz, tá tranquilo e que nós sejamos assim, né? Teremos teremos de ter esse olhar abençoado sobre todas as coisas, porque somos um só. Então, nós não nos vemos separados. Quem nos vê separado e com a sensação de perda são os olhos do corpo, mas eu mesmo não vejo nada separado. Então, que eu possa, né, observar isso carinhosamente, beleza? Para que eu não fique no julgamento, como eu fiz. Então, se você é como eu também, atente-se com isso para que você não fique no julgamento. Fechou, meus leões e minhas leoas? Gratidão por essa lição de hoje e tamo junto até depois do fim.